Quero começar esse vídeo com uma pergunta: como um pecador pode ser declarado justo diante de um Deus Santo? E a resposta é justificação pela fé. Lá no capítulo 3 do livro aos Romanos, Paulo escreveu assim: Concluímos, pois, que o homem é declarado justo por meio da fé, independentemente das obras da lei. Perceba que ele não diz que as obras não são importantes, ele diz que elas não podem nos justificar, elas não podem nos salvar. Por quê? O problema está na lei? De forma nenhuma. O próprio apóstolo Paulo diz: a lei é boa, o mandamento é justo e santo. Mas o problema está em mim, o problema está em você. O problema está na nossa própria natureza, na nossa própria origem. O problema do pecado, ele não está relacionado apenas com atos. Pecado é algo muito mais profundo. Pecado tem a ver com a nossa natureza, aquilo que nós herdamos do primeiro homem. Como está lá no livro de aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, onde Paulo escreveu assim: Por causa do homem entrou o pecado no mundo, e juntamente com o pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Então, o pecado de Adão ele afetou toda a humanidade. Então, quando eu peco, quando você peca, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. O homem sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. E é por natureza filhos da ira, como está lá no livro de aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. E aí, o que é que vai fazer então? Se as obras não podem salvar, se eu não tenho condição de cumprir a lei perfeitamente, como disse o próprio Paulo, aos olhos da lei, todo mundo está reprovado perante Deus. O que é que eu vou fazer? Aí é que entra a doutrina da justificação pela fé. Paulo, no livro aos Romanos, ele começa primeiro tratando com os gentios. Ele vai falar da depravação dos gentios, que estão perdidos. Depois ele vai falar também da situação dos judeus, que também estão perdidos, por mais que eles se esforcem, por mais que eles tentem guardar a lei de Deus, eles não tinham condição de se salvar. Depois o apóstolo Paulo, ele vai concluir, né, ele diz assim: Deus encerrou, tanto com judeus como gentios, ambos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Aí é que ele vai começar, depois dele falar do problema, né, desse dilema que é o pecado, ele vai falar agora da justificação pela fé, que é a solução para a nossa salvação. Aí ele começa lá no livro de aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé essa graça. Então, é através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo que nós nos apropriamos da graça, e é através da graça que nós somos salvos. Como está lá o livro de aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: Somos salvos por graça, ou seja, pelo favor divino. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então é através da graça, através do favor divino, nada que nós fazemos, nós temos condição de sermos salvos. Eu não estou dizendo, como eu disse no início desse vídeo, que as obras não sejam importantes. Sim, são importantíssimas. Por quê? Porque é através das obras que nós demonstramos publicamente que a nossa fé é verdadeira. Porque se o Cristo que te salvou, se ele não te transformou, então esse Cristo não é o Cristo descrito nas Escrituras. Porque toda vez que Cristo encontrava um pecador, algo sobrenatural acontecia. Ele era transformado pela graça de Deus, ele era salvo. Porque a mesma graça que me salva é a mesma graça que me transforma, como está lá em Tito, no capítulo 2, verso 11, que diz assim: A graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos e nos educando a viver de forma justa, santa e nos afastar da corrupção do mundo. Então, a graça de Deus, além dela nos salvar, ela nos transforma. Como o apóstolo Paulo vai concluir, depois dele falar da salvação pela graça, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ele vai então concluir: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos por ela. As obras não salvam, mas elas testemunham publicamente quem de fato foi alcançado e transformado pela graça de Deus. É resultado da nossa fé, é o fruto da nossa fé, é o fruto do Espírito, né?
Porque é Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então Deus, ele através da sua graça, ele nos salva e através da mesma graça, ele nos transforma. Então espero que eu tenha te ajudado a entender como um pecador pode ser declarado justo diante de um Deus santo. Que Deus vos abençoe a todos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe também o seu comentário, isso é muito importante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.